Nós terminamos de analisar Bakemonogatari e os filmes prequel Kizumonogatari. Foi uma jornada longa, mas ainda estamos longe de terminar. Hoje nós iniciamos a curta jornada de Nisemonogatari, que possui apenas 2 arcos, sendo eles Abelha Karen e Phoenix Tsukihira, que junto com Nekomonogatari Kuro fecham a primeira temporada. Bem, esse arco é meio longo e serve tanto para introduzir as irmãs de Koyomi formalmente, quanto para introduzir o melhor personagem da série inteira. Eu sou o Shirogane, já deixe seu like e se inscreva se não for inscrito, e se você quiser me seguir no Twitter, o meu arroba é esse aí. Bem, sem mais delongas, vamos por partes. Nós começamos com Koyomi em uma sala de aula após ser sequestrado por Hitage. Ela passa um tempo zoando ele e diz que vai protegê-lo. Do que? Bem, isso nós não sabemos ainda. Nós então cortamos para Koyomi em seu quarto, reclamando das torturantes sessões de estudo com Hitage e Tsubasa, mas que neste sábado Tsubasa ligou dizendo que não vai aparecer por causa de eventos inesperados. Koyomi desce até a sala, onde nós somos apresentados formalmente às suas irmãs, Tsukihira e Karen, que não está em casa. Tsukihira e Karen são conhecidas como as Irmãs de Fogo, aliadas da Justiça, não, a própria Justiça encarnada, com Karen sendo uma prodígio das artes marciais e Tsukihira sendo ainda mais agressiva, apesar da aparência delicada. Koyomi pensa sobre como queria que suas irmãs fossem calmas como Nadeko e se lembra de quando ela o convidou para visitá-la e resolve ligar para ver se a oferta ainda estava em pé. No caminho até a casa de Nadeko, Koyomi acaba topando com Mayoi e resolve parar para cumprimentá-la. Koyomi fala sobre sua situação, sobre como é difícil falar sobre o natural e sua existência meio vampírica com a própria família, mas que ele não pode guardar segredo para sempre. A fantasma diz que não tem problema guardar segredos da própria família e que quando você compartilha seus segredos com alguém, você os envolve nos seus problemas e que isso talvez torne a sua vida mais fácil, mas vai acabar sobrando para aqueles que você arrastou para esse mundo. Às vezes é melhor nós só sabermos o que precisamos. A vida é como uma cortina e um palco, você só precisa saber o que está acontecendo na frente dela, você não precisa saber o que acontece atrás das cortinas, e talvez seja melhor que você não saiba. Após um diálogo muito bonito sobre a insegurança e o medo de abandono de Koyomi, Mayoi o assegura de que ela não vai a lugar algum e os dois se despedem. Koyomi continua seu caminho até a casa de Nadeko, onde a garota o recepciona e o convida para entrar. Ela meio que tenta o seduzir, mas ele se faz de desentendido e eles vão jogar jogos de tabuleiro. Koyomi logo pergunta se não andou acontecendo nada estranho com ela e ela nega, falando que anda bem desde que se livrou da maldição, mas que algo de estranho tem acontecido na área. Alguém anda espalhando maldições e simpatias, como a que a afetou entre os alunos do ginásio. Ela fala que andou conversando com as irmãs de Koyomi e que elas estavam investigando, mas que elas não estão realmente preocupadas, pois não acreditam no sobrenatural. Estão só preocupadas com o quanto algo que elas consideram apenas rumores estão afetando as pessoas. Koyomi decide conversar com Karen sobre isso depois, e após a mãe de Nadeko voltar para casa, Koyomi vai embora. Agora indo para a casa de Tsuruga para ajudá-la a arrumar o quarto, mas quando chega à sua casa, Koyomi acaba cruzando com Karen no portão. Eles conversam um pouco, mas logo a garota recebe uma ligação e diz a Koyomi que tudo vai acabar logo e que talvez à noite ela tenha uma história heróica para contar e se despede. Koyomi entra na casa de sua Kohai e, bem, após provar do próprio veneno, os dois sentam para conversar e acabam falando do relacionamento de Koyomi com Hitage. Tsuruga diz que ainda acha que algum dia Koyomi vai casar com Tsubasa, o que ele nega, falando que se isso acontecer, Hitage vai matar ela e Koyomi não pode permitir que Tsubasa morra desse jeito, já que sempre será grato a ela. E Tsuruga diz que, conhecendo as duas, ele não precisa se preocupar com a relação entre elas não se incomodam com a presença uma da outra. Logo, Koyomi vai embora, narrando que perguntou a Tsuruga o que ela havia dito para sua família sobre o braço esquerdo, que a garota diz ter contado que machucou o braço, já que não acha que possessão demoníaca é algo que ela pode falar sobre com os avós. Eles não a questionaram, pois após o que aconteceu com sua mãe, eles evitam fazer perguntas demais, pois não a querem desconfortável. Quando saía da casa de Tsuruga, Koyomi acaba cruzando com um homem alto e magro, que pergunta se ele é da família que mora naquela residência, que ele responde que não. O homem se apresenta como Kaiki, com Kai de Monte de Mariscos e Ki de Árvore Morta. Koyomi se apresenta e pergunta se ele tem algo a tratar com a família Kambaru, e o homem diz que não, mas que ele ouviu que a filha de Gain morava lá e resolveram ir dar uma olhada. No caso, Gain era a mãe de Tsuruga. Mas ele diz que no fim do dia foi perda de tempo, ele não sentiu nenhuma aura ali, então ele só vai ignorar, já que não tem nada a lucrar ali, e se retira. Koyomi narra que sentiu algo em Kaiki parecido com Oshino, mas que na verdade parece mais com Guillotine Cutter e pensa em segui-lo, mas logo desiste, pois sente que é má ideia se envolver com ele, pois Kaiki lhe passa um mau pressentimento. No caminho para casa, Koyomi acaba cruzando com Hitage, que o ignora, mas ele vai ao seu encontro. Os dois discutem um pouco, já que teoricamente era para Koyomi estar estudando com Tsubasa, mas ele explica que ela cancelou. Os dois caminham juntos e Koyomi diz que trombou com um homem estranho chamado Kaiki quando visitou Tsuruga mais cedo naquele dia, e voltamos então para a primeira cena do arco com o Koyomi algemado. Deishu Kaiki, uma fraude, um trapaceiro, um golpista.
Antes de conhecer Koyomi e Oshino, Hitagi passou por vários especialistas sobrenaturais e um deles foi Kaike. Porém, ele não era um especialista real, ele era um golpista, ele enganou o pai de Hitagi e levou todo o seu dinheiro, desaparecendo sem ajudar em nada e causando o divórcio de seus pais. Hitagi não quer Koyomi envolvido com esse homem e por isso o sequestrou, para protegê-lo, para que ela não perca mais nada que ela ama. Até ela descobrir o que Kaike quer, ela quer que Koyomi fique seguro, de preferência ela quer que ele continue escondido até Kaike ir embora da cidade. O celular de Koyomi toca e quando Hitagi pega para checar a mensagem, Koyomi vê que é de suas irmãs e facilmente estoura as algemas, dizendo que chega de brincar e que ele vai para casa. Hitagi tentou impedir, mas Koyomi a convence ao deixar ir. Porém, agora quem recebe uma ligação é ela, e ela fica desesperada, prometendo ao remetente que vai fazer o que ela quiser e deixa Koyomi ir embora, se desculpando e dizendo que quem ligou foi Tsubasa. À noite, os irmãos Araragi se juntam e Tsubasa também tá lá, agora com um corte de cabelo novo e bem charmoso, eu gosto desse design dela. Eles falam sobre a tal história heróica que a Karen prometeu que teria à noite, mas ela se recusa a falar. Koyomi ameaça dar um tapa nela, mas Tsubasa mete terror nele e ele se arrepende imediatamente. Koyomi pergunta o que está acontecendo e Karen se recusa a responder. Ele manda Tsubasa subir pro quarto dele e dá uma dor em Karen, falando que mesmo que ela esteja certa, que talvez realmente esse lance de simpatias e maldições não seja nada demais, estar certa não torna ela forte e que os heróis sempre vencem não porque estão certos, e sim porque são mais fortes que o cara mau. E enquanto elas não entenderem isso, as irmãs sempre serão só pirralhas brincando de herói. Ele sobe pro quarto para falar com Tsubasa e a garota comenta sobre como Koyomi trata as garotas da vida dele todas de forma diferente, mas em específico com as irmãs ele parece outra pessoa. É como se sempre que ele discute com elas, sempre que ele se irrita e dá sermão, na verdade ele está bravo consigo mesmo, refletindo nelas o que ele sente sobre si mesmo. Ele rebate dizendo que não é bem isso, ela só conhece suas irmãs há um mês, ele as conhece desde que nasceram. Ele entende elas melhor do que Tsubasa e sabe como falar com elas, mas isso só faz Tsubasa rir mais ainda. Eles voltam ao assunto pendente, as maldições circulando entre os adolescentes do ginásio. Nadeko foi a mais afetada, mas não a única, e isso está causando problemas. Tsubasa andou conversando com as meninas e a teoria é que alguém está distribuindo isso propositalmente desde que as férias começaram. Karen confrontou o tal homem que anda distribuindo essas simpatias e maldições, mas ele fez algo a ela. Tsubasa não chegou cedo bastante para ver o culpado, mas segundo Karen foi um homem chamado Kaike, o esquisitão que Koyomi encontrou antes. Koyomi então resolve tomar banho para esfriar a cabeça e pensar no assunto, quando Shinobu se manifesta. Lembrando que lá no último arco de Bakemonogatari ela passou a viver na sombra dele. Ela tira as algemas dele e os dois tomam banho juntos. Eles falam sobre os eventos de Kizumonogatari e que um nunca vai perdoar o outro, mas que é melhor para os dois deixarem isso no passado e seguirem em frente, já que os dois estão juntos, querendo ou não. Shinobu conta que o que está afetando Karen é uma aparição chamada Abelha de Fogo, uma versão sobrenatural da abelha asiática. Shinobu agora é meio que especialista no assunto, já que Oshino a forçou a escutar ele falando sobre maldições e aparições por horas sem poder recusar. A abelha de fogo é uma lenda antiga, é dito que sua picada causa uma doença misteriosa que começa como uma febre intensa que piora até a pessoa morrer. A doença matou centenas até que um Omyoji, um tipo de sacerdote japonês equivalente a um exorcista, conseguiu a banir. Koyomi questiona como Kaike usou uma criatura sobrenatural para amaldiçoar sua irmã, já que segundo Hitagi ele é só um charlatão. Mas Shinobu retruca, dizendo que um mentiroso bom pode ser mais real do que ele pensa, e o fato de ele ser só um farsante não significa que ele não possa causar mal real. Mesmo que Kaike não seja habilidoso como um especialista real, um trapaceiro bom pode ser ainda pior, pois alguém que pode manipular o sobrenatural sem um talento real para isso não age como um especialista normal agiria. É como se o próprio Kaike fosse um tipo de monstro sobrenatural, metaforicamente. Koyomi pergunta como ele pode abaixar a febre de Karen, perguntando se Shinobu pode drenar a doença com seus poderes, mas a vampira diz que não, a doença é um sintoma, não a causa. Ela pode até devorar a abelha, mas não a doença causada por ela. Após o banho, Koyomi senta para falar com Tsukiri sobre a situação de Karen. Tsukiri enrola e hesita um monte, mas eventualmente Koyomi nos conta o que ouviu dela. Karen foi até Kaike pra descer a porrada nele depois de descobrir que era ele quem estava distribuindo simpatias e maldições por aí. Kaike disse que não é problema dele, ele dá o que as pessoas pedem e o que elas fazem com isso não é responsabilidade dele. Karen se enfurece, pois ele está arruinando a vida das pessoas e exige uma explicação, que o homem diz ser dinheiro. Dinheiro move o mundo, não moralidade. E que se Karen foi até ele de graça, ela tá perdendo dinheiro. A garota rebate dizendo que está fazendo isso porque quer parar todo esse lance de simpatias nas escolas. Kaike a chama de ingênua e pergunta o que ela planeja com isso, e ela diz que vai descer o sarrafo nele, mas ele se mantém calmo e diz que é só um golpista, ele não tem moralidade. Ele não se arrepende de nada, é fácil tirar dinheiro de criança e por isso ele vai continuar. E se ela quiser parar com violência, é inútil, seria mais fácil pagar ele.
Ele explica que assim como Karen preenche o coração com boas ações, ele preenche a conta bancária com más ações. Eles não são tão diferentes. Assim como ela faz as pessoas felizes com suas ações, Kaique também faz as pessoas felizes usando seu dinheiro por aí e movendo a economia. Problemas podem ser resolvidos de duas formas. Uma é você estando certa e outra é você sendo rico. O mesmo vale para suas vítimas. Se elas gastam dinheiro com ele, significa que elas veem valor no dinheiro e não veem problemas em usar para resolver seus problemas. Karen tenta o ameaçar de novo, que é quando Kaique amaldiçoa. Ele diz que a lição a se aprender desse encontro é não confiar em ninguém e enxergue a todos como golpistas. Se você quer resolver um problema, tente usar dinheiro. Kaique então literalmente rouba ela e vai embora, dizendo que vai continuar fazendo o que tem feito. Mais tarde, quando Tsubasa está indo para casa acompanhada de Koyomi, ele acaba mencionando que ouviu de Shinobu sobre a Abelha de Fogo e Tsubasa diz que está feliz que os dois tenham se reconciliado e esperava que eles tivessem feito as pazes antes. Ela diz para Koyomi manter em mente que o verdadeiro problema após uma briga vem depois da reconciliação. Os dois então se despedem e Tsubasa diz para Koyomi resolver tudo quanto antes e não esquecer que mesmo que no momento ele precise ser o irmão mais velho, ele ainda é só um estudante. Ao voltar para casa, Koyomi cuida de Karen enquanto falam sobre Kaique, sobre como Karen ainda não se deu por vencida e assim que melhorar quer confrontar o homem novamente. Durante a conversa ela diz que não quer passar a doença para Koyomi e isso o dá uma ideia. Ele corre pro banheiro e assim que está sozinho pergunta a Shinobu se tem como transferir a doença de Karen para ele, já que a picada da abelha de fogo não é bem uma doença e sim um veneno sobrenatural. Shinobu diz que sim, mas que é muito arriscado e não quer que ele faça, mas que ela não manda nele e diz pra ele fazer o que ele quiser. Koyomi então volta pro quarto e tenta beijar Karen, que termina falhando em extrair o veneno totalmente, mas consegue extrair o bastante para que ela possa dormir. No dia seguinte ele encontra novamente com Mayoi e ela nota que ele tá com cara de doente e ele explica a situação, mas ela diz que confia nele e que tudo vai se resolver. Ele sempre resolve as coisas, mesmo que dessa vez ele esteja cheio de dúvidas. Ele diz que suas irmãs são impulsivas, ele concorda que o que elas estão fazendo é certo, mas elas não estão fazendo isso da melhor forma. Porém Mayoi diz que ele também é exatamente assim, é por causa dessa natureza de agir antes de pensar que ela é capaz de perambular por aí como uma alma penada comum. Eles conversam sobre o que exatamente é um adulto. Quando é que um jovem vira um adulto? Talvez quando você atinge a maioridade? Talvez quando você consegue o primeiro emprego? Independentemente, mesmo que pedir para duas adolescentes crescerem seja demais, Koyomi se incomoda com o fato de Karen e Tsukihei agirem igual duas crianças. Mayoi diz que isso é normal. É normal adolescentes agirem igual criança. O problema é elas não perceberem que estão agindo igual criança. Mas mesmo assim, é melhor adolescentes agindo igual criança do que um adulto agindo como criança. Eventualmente os dois se separam e Koyomi chega à casa de Hitage. Ele a encontra apontando centenas de lápis e pergunta por que ela está se armando tanto, e ela diz que já que Koyomi recusou sua oferta de proteção, ela vai partir pro ataque e confrontar Kaique pessoalmente. Ela já ligou para ele para marcar um encontro, e assim como ela esperava, ele ainda é o mesmo homem que enganou sua família anos atrás. Koyomi pede para ir junto, mas ela recusa, já que, como disse antes, não quer ele perto de Kaique. Ele explica que sua irmã é uma das vítimas e os dois discutem mais ainda. Koyomi diz que ela ir confrontar Kaique sozinha é loucura, mas ela diz que mesmo que ele não tivesse dado as caras por aí, ela ainda o procuraria, pois ela não é uma vítima indefesa. Ela não planeja ir atrás de todos os 5 golpistas que a traíram, só de Kaique, pois foi ele que causou o divórcio de seus pais. É algo pessoal, ela odeia Kaique, e não tem nada que Koyomi possa fazer para impedi-la de o confrontar. Porém, Koyomi sabe que ela estava mentindo. Isso aconteceu enquanto Hitage estava possuída pelo caranguejo pesado. Ela não era capaz de sentir um sentimento tão negativo quanto ódio. O que ela realmente sentiu foi nervosismo, desespero, medo, como uma criança que perdeu a mãe. Koyomi questiona que se Kaique é só um golpista, como ele viu o caranguejo, e Hitage diz a mesma coisa que Shinobu falou antes. Um farsante bom é tão perigoso quanto alguém legítimo. Talvez ele tenha fingido para tirar mais dinheiro da família dela, e agora ele está fazendo o mesmo para tirar dinheiro de criança. E quando Karen tentou confrontar, ele amaldiçoou. Koyomi continua insistindo e Hitage eventualmente aceita deixar ele acompanhar, mas com uma condição, que ela só vai revelar após o confronto. Mas que ele precisa aceitar antes, o que ele faz sem questionar. Koyomi volta para casa e descobre que Karen desapareceu e que Tsukihei acredita que ela foi novamente confrontar Kaique, e Koyomi vai atrás dela furioso, que acaba acordando Shinobu, já que quando ele está muito emotivo ela acaba sentindo seus sentimentos pelo vínculo, e acaba obrigada a ajudar ele, já que não pode recusar nenhuma ordem vinda dele. Eles encontram Karen no chão ali perto e Koyomi tenta levar para casa, mas ela recusa e se levanta, determinada a enfrentar Kaique pessoalmente. Koyomi falha em convencê-la a desistir e os dois lutam, e claro, Karen acaba dando uma surra nele. Mesmo apanhando um monte, Koyomi diz que ela não pode o derrotar, e ela o relembra de quando ele falou que o que importa não é quem está certo, e sim quem é mais forte.
portanto quem vencer aquela luta está certo. Koyomi diz que ela pode até ser fisicamente mais forte que ele, mas não é dessa força que ele estava falando, e sim força de vontade. Karen se recusa a perdoar Kaiki porque ele faz mal aos outros. Karen e Tsukiri sempre fazem as coisas pensando nos outros, mas isso não se traduz em vontade própria. Karen não tem força de vontade real, pois busca a validação dos outros. Ela não pode ter vontade própria se sempre está agindo conforme o que as outras pessoas querem. Ela está só colocando a responsabilidade nos outros, e enquanto ela fizer isso, ela vai continuar sendo só uma pirralha brincando de super-herói. Karen e Tsukiri nunca vão atrás de pessoas más de forma proativa, só atrás de quem está fazendo algo errado no momento, pois sentem prazer quando os outros as vangloriam. Karen tenta retrucar, dizendo que mesmo que elas sejam só duas farsantes brincando de herói, isso não é errado. Não é errado agir em prol do próximo. E Koyomi diz que nunca falou isso. Ele disse que era problemático, mas não errado. Se é assim que elas querem viver, ele vai as apoiar, mesmo que isso irrite muito, mas que dessa vez ela pode deixar ele resolver as coisas. Nós então cortamos para Koyomi e Hitagi indo ao encontro com Kaiki. Os três conversam e Kaiki diz que vai parar de enganar as crianças e que Koyomi pode relaxar, pois Karen irá melhorar nos próximos dias, e oficialmente pede desculpas a Hitagi pelo que aconteceu com sua mãe, e que vai arrumar um jeito de devolver o dinheiro que roubou de seu pai. Hitagi diz que não quer o dinheiro dele, só quer que ele deixe a cidade imediatamente, e ele concorda. Ele questiona Koyomi do porquê ele não está com mais raiva, afinal Kaiki amaldiçoou sua irmã, e ele diz que ela só encontrou o que estava procurando. Kaiki diz que ela estava certa em confrontá-lo, o erro foi ter ido sozinha, e que Koyomi deveria reconhecê-la melhor, afinal, sem garotas de bom coração por aí, seria mais difícil para ele aplicar seus golpes. Hitagi pergunta se ele realmente usou seu sofrimento para convencê-la a fazer o que ele quisesse, e Kaiki diz que Hitagi superestima muito seus objetivos. Kaiki não leva nada para o pessoal, ele pode até ser um inimigo mortal para Hitagi, mas na realidade ele é só um velho oportunista, ele não é ninguém especial. Kaiki então pergunta a Koyomi se ele é algum protagonista de drama, já que pode sentir tanto uma presença na sombra de Koyomi quanto parte da maldição de Karen em seu corpo, e que ele fazer isso sem pagamento é loucura, confirmando que, sim, ele realmente conhece o sobrenatural. Não porque ele é um entendido, mas porque absorveu uma coisa ou outra por conhecer especialistas de verdade. Ele pergunta a Koyomi o que ele sabe sobre a abelha de fogo, e Koyomi diz que foi uma praga que aconteceu séculos atrás no Japão. E Kaiki diz que essa é a história, mas não é verdade. Basta um pouco de pesquisa para descobrir que isso nunca aconteceu, é uma história de um livro, mas o autor conseguiu convencer vários de que foi um evento real. A abelha de fogo nunca existiu de fato, mas por eles acreditarem que existe, então por puro viés de confirmação é como se realmente existisse. Karen iria melhorar sozinha se eles não fizessem absolutamente nada, pois ela nunca esteve doente, Kaiki só a convenceu de que ela estava. Hitagi então quebra o celular de Kaiki, dizendo que as crianças que foram enganadas não precisam mais falar com ele, é problema delas se elas perderam dinheiro. Kaiki não pode as ajudar mesmo, então é melhor que ele não faça nada e só vá embora antes de extorquir mais gente. Eles discutem mais um pouco e Kaiki promete ir embora, mas antes revela casualmente que o homem que tentou a violentar anos atrás acabou morrendo em um acidente de trânsito, em um lugar que não tinha nada a ver com ela, em uma situação que não tinha nada a ver com ela, só uma morte comum e repentina. Isso era a última coisa que restava em seu passado, e já que ela não quer o dinheiro de Kaiki, agora ela finalmente pode fechar esse capítulo. Hitagi diz que isso é uma mentira descarada, Kaiki nem lembrava dela até ela ligar, não faz sentido nenhum de saber do homem que tentou a violentar, e Kaiki rebate dizendo que talvez ele não se lembrar dela tenha sido uma mentira, e agora ele está falando a verdade, mas que na real isso não importa, a verdade não existe, o que existe é o que você acredita ou não. Ele fala novamente que o passado é o passado e que ela deveria ser feliz com o que tem agora, antes de finalmente se retirar. Koyomi e Hitagi afirmam seu amor novamente, e ele pergunta o que é que ela queria antes, e, bem... No dia seguinte, Koyomi acorda e confirma que Karen havia se recuperado completamente. Ele explica que Kaiki havia deixado a cidade em definitivo e que todas as vítimas iriam se recuperar. E com as irmãs indo para a escola como se nada tivesse acontecido, acaba a abelha Karen. Esse arco é longo. Até agora ele é o mais longo da série, com 7 episódios. Às vezes ele arrasta um pouco, mas como é de costume, a maior parte das cenas tem ou propósito narrativo ou propósito de caracterização, como piadas e etc. Nisei Monogatari é quando teve a troca de diretor, já que o diretor de Bakemonogatari estava fazendo os filmes, e o estilo do novo diretor é bem perceptível. O anime passou a ter bem menos cenas surreais e simbólicas, ficando no geral mais pé no chão e tradicional. Eu particularmente ainda gosto muito mais do diretor original, mas é algo a se acostumar, já que esse é o cara que vai dirigir todo o resto do anime. O arco em si fala bastante da relação de Koyomi com suas irmãs e em como os 3 irmãos são extremamente parecidos, mesmo que Koyomi se recuse a enxergar isso.
Os três têm um senso de justiça bem teimoso e impulsivo, a diferença é que Koyomi, como nosso narrador subjetivo, sempre consegue justificar suas ações, enquanto as de Karen e Tsukihei parecem impulsivas, ilógicas ou até burras na visão dele. Mesmo que quando nós pararmos para analisar isso de uma perspectiva externa, os três são realmente farinha do mesmo saco. Koyomi é muito superprotetor com as irmãs e fica muito mais sério que de costume quando um problema envolve o bem-estar delas. Ele se vê como um protetor ou até como um guia responsável por elas, o que acaba sendo bem hipócrita, já que tudo que ele manda elas não fazerem são coisas que ele faz com muita frequência. Ele não gosta de suas irmãs se intrometendo no que não é da conta delas, mas é justamente isso que ele vive fazendo. É nesse Monogatari que nós somos apresentados formalmente às irmãs de Koyomi, no caso nesse arco Karen e no próximo Tsukihei. Mas já dá pra ter uma ideia boa da dinâmica entre elas. Elas claramente são muito mais próximas uma da outra do que elas são de Koyomi. Claro, elas amam e confiam nele, mas Koyomi é um irmão meio distante, já que ele tem todo esse lance de tentar separar sua vida normal de sua vida sobrenatural. Ele tem medo de arrastar elas para esse mundo e por causa disso, eles nem sempre conseguem se entender. Karen é meio tapada e extremamente impulsiva. Ela tem essa obsessão em combater o mal, mas acima disso ela busca a aprovação do irmão. Ela quer provar que é forte, que ela pode cuidar tanto de si mesma quanto dos outros, que ela não depende dele e pode resolver tudo sozinha, mas no fundo ela ainda é uma pessoa vulnerável. Ela tem falhas, principalmente sua impulsividade, que a coloca em perigo, mas ela não quer ajuda, pois ela tem essa necessidade de fazer tudo por conta própria. O confronto dela com Kaiki é muito bem escrito e resume como a mente de Karen funciona. Ela faz as coisas pensando nos outros, ser uma super-heroína é o que faz ela feliz. Mas é uma felicidade meio vazia, ela é uma pessoa que quer agradar os outros antes de si mesma. Ajudar os outros faz ela se sentir bem, não porque ela fica feliz, mas porque torna os outros felizes, e isso dá a sensação de independência. Faz ela se sentir competente e necessária. De fato, como Kaiki diz, eles não são muito diferentes. Ambos são pessoas sem orgulho que preenchem seu coração com fatores externos. Karen preenche com a sensação de ser a melhor que ajudar os outros traz, enquanto Kaiki preenche com dinheiro. É uma pena que o anime realmente nunca dá muita coisa pra Karen e Tsukihei fazerem depois de Nise, mas mesmo assim eu gosto dos personagens. Esse arco dá sequência à Cobra Nadeko lá de Bakemonogatari, voltando naquele lance de maldições sendo espalhadas nas escolas, como a que afetou Nadeko e revela o culpado. Karen confrontando Kaiki assim, na base do foda-se, sem nenhum tipo de plano ou objetivo claro, é a principal prova de sua impulsividade. Ela não sabia o que ela realmente queria fazer, ela só achou o culpado e foi atrás dele. A conversa dela com Kaiki revela bastante sobre como funciona a mente do golpista. Ele é alguém movido a dinheiro, mas isso não torna ele necessariamente maligno, ele é mais alguém amoral. Ele é egoísta e um mentiroso de primeira, mas mesmo sendo mentiroso, ele tem um certo nível contraditório de honestidade. Ele não esconde que é um golpista, pelo contrário, é só perguntar que ele admite. Porém, essa honestidade é misturada com sua natureza enganadora, e nós nunca sabemos o que é verdade e o que é mentira. Às vezes ele conta uma verdade e uma mentira na mesma frase. Kaiki é um dos melhores personagens do anime, que nós vamos ver mais sobre lá pra frente na segunda temporada, mas mesmo com essa introdução já dá pra ter uma ideia de que tipo de personagem ele é. Nesse arco nós também vemos bastante do conflito interno de Koyomi entre o normal e o sobrenatural. As conversas dele com Nadeko, Mayoi e Tsubasa revelam muito sobre como ele enxerga essa dualidade. Ele tem medo de trazer sua família para esse mundo, ele quer que suas irmãs tenham uma vida mais normal possível e por isso esconde o sobrenatural delas, mesmo que isso as esteja afetando. Mas mesmo assim o anime brinca com essa ideia de que talvez conhecer o sobrenatural não seja realmente necessário para elas, se elas podem continuar vivendo normalmente, então é melhor deixar pra lá. As conversas dele com Mayoi, tanto a primeira quanto a segunda, mostra que a fantasma, apesar da aparência infantil, é de fato a adulta da situação. Ela consegue aconselhar Koyomi e fazer ele enxergar as coisas por uma perspectiva que ele não considerou antes. Ela é um ser sobrenatural há muito mais tempo que Koyomi. Ela entende melhor a sensação de não ser humana e que, como esse conhecimento pode complicar as coisas. E que manter as pessoas na base de conhecer apenas o necessário pode ser mais gentil do que expor elas a conhecimento desnecessário. A cena do banho de Koyomi e Shinobu, apesar do fanservice pesado de gosto meio duvidoso, é uma das melhores escritas até agora. Temos que lembrar que na época que Nesse Monogatari foi lançado, Kizumonogatari só existia em formato de light novel. Os filmes não estavam nem sonhando em serem lançados ainda, portanto era preciso explicar a relação dos dois para quem não leu a novel. E a cena consegue isso de uma forma muito boa e integrada na narrativa. Rapidamente entendemos que os dois têm um passado, Shinobu nem sempre teve a forma que ela tem agora, e os dois estão conectados para sempre. Do lado Hitagi da coisa, nós exploramos de uma forma bem divertida a amizade dela com Tsubasa. As duas realmente se entendem muito bem e meio que funcionam na mesma frequência. Não existe ciúme entre elas sobre Koyomi, e falando nele, a cena entre ele e Hitagi na casa dela é outra bem madura.
Nós vemos o conflito entre eles, que é resolvido não com os dois gritando um na cara do outro sobre quem vai proteger quem, mas de uma forma madura, de eu protejo você e você me protege em troca. Hitagi e Koyomi, como eu sempre digo, realmente funcionam muito bem juntos. Claro, por mais que eu goste desse arco, ele não é perfeito. Como eu disse antes, ele é arrastado, ele dura 7 episódios e ele não precisava desse tamanho todo. Dava pra fazer em 5 ou até 4 cortando cenas que não avançam o plot. Claro, essas cenas, entre muitas aspas, desnecessárias para a narrativa, ainda servem o propósito de mostrar a interação entre os personagens, o que é sempre bom. Mas mesmo assim ele quebra muito o pacing e arrasta muito mais do que deveria. Enfim, Nisei Monogatari, a abelha Karen, é um arco muito bom. Não é o melhor, é arrastado, mas ele tem um plot principal muito bom e diálogos muito bem escritos. Nisei Monogatari é sobre as irmãs Araragi, e essa primeira parte serve seu papel de introduzir as irmãs e desenvolver Karen, além de introduzir Kaiki, que será um personagem muito importante na próxima temporada. Essa temporada no geral pode ser assistida diretamente após Bakemonogatari, como foi lançado, mas é melhor seguir a ordem da Light Novel e assistir Kizumonogatari antes, pois nós podemos seguir em frente com o contexto completo da relação entre Koyomi e Shinobu. A introdução de Kaiki serve para introduzir os principais temas da série, que são perspectiva, narrativa e viés, o que é real e subjetivo, e como isso depende do que nos é contado. Monogatari tem narrador não confiável, que é um recurso narrativo, onde diferente de um narrador onipresente que sempre falará os fatos, a história nos é contada a partir da visão subjetiva de cada personagem. No caso, Kaiki é um mentiroso, nós somos obrigados a aceitar ou rejeitar suas falas através do próprio viés dos personagens. E isso é mais explorado lá pra frente na segunda temporada, mas mesmo assim é introduzido aqui. Bem, eu certamente gostaria que o pacing desse arco fosse melhor, que ele não se arrastasse tanto, mas mesmo assim é um ótimo arco, com uma grande complexidade para quem quiser analisar. Enfim, com isso começamos Nisei Monogatari, que no caso só tem 2 arcos. Dê um like e se inscreva no canal se não for inscrito, e se possível compartilhe com alguém que tem interesse por essa franquia e deixe um comentário pra gente dar uma engajada. E se você tiver interesse nos meus devaneios e comentários aleatórios, me siga no Twitter. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais!